Em Boruto foi nos revelado um novo Otsutsuki, o Shibai, e ele é muito mais que só do mesmo clã do Momoshiki e Shiki, mas não é um Otsutsuki igual eles, não agora. E o poder do Koji, o modo como Shibai enganou a morte, a história sobre ele, muda tudo. Só bora pro vídeo, cara, porque são muitas coisas a ser ditas. O clã Otsutsuki ainda continua misterioso, e são vários detalhes que ainda não fazem parte do quebra-cabeça. Mas antes de entrarmos para a segunda parte de Boruto em True Blue Vortex, foi nos revelado algo muito sinistro e surpreendente ao mesmo tempo, que é o novo Otsutsuki Shibai. Mas diferente da Kaguya, do Ishiki ou do Momoshiki e outros, ele não possui um corpo físico. E disso, se você acompanha a obra, já deve saber. Mas a história sobre ele, a razão da sua existência, vão muito além do que apenas isso, como o processo que ele fez para continuar evoluindo. E teoricamente pode ser diferente dos outros. E aqui a gente entra no caso da Eida e do Daimon, inclusive do Koji. O poder da Eida é o Sharingan, um Donjutsu roubado pra caramba, que, como você já sabe, a capacidade de ver o mundo todo, até as outras dimensões, e ainda ouvir as vozes e estar lá lado a lado com quem ela está espionando, mas sem ser vista e sem estar presente fisicamente. Somente os Shinjus viram ela até agora, talvez por terem um Rinnegan. Já o irmão dela possui o poder de refletir qualquer ataque, mas para essa habilidade extremamente roubada, o pirralho precisa tocar em alguém, ou a pessoa tocar nele. Nisso, a técnica dele é compartilhada com a pessoa também. E não é só isso, se você pensar que se ele tivesse ninguém perto dele, essa habilidade não vai funcionar, está totalmente enganado, porque até mesmo pensamentos que são risco para ele é refletido. O Kawaki testou isso quando o moleque estava sentado no sofá, sem nem estar tocando na Eida, o tapa do Kawaki foi refletido. Só que, uma teoria minha que venho falando há muito tempo aqui, é de que talvez para refletir os instintos assassinos, sem ele estar tocando em alguém, talvez só de estar olhando em seus olhos será refletido. É uma teoria à parte, mas que faz sentido, já que esse olho dele parece mais um Donjutsu. Talvez seja diferente igual da Delta, que é uma ferramenta, mas o olho mesmo sem ser ferramenta. E dito isso, se você parou para pensar, o Otsutsuki é dono desse Shinjutsu. Ele literalmente tem os dois e muito mais. O cara podia ver ao redor de tudo, em outras dimensões, além de que qualquer ataque seria refletido contra ele, inclusive pensamentos de ataque. Como essas habilidades eram dele, então sim, o Shibai tinha esses poderes. Afinal, o amado implantou seu DNA nos irmãos. E aqui temos também o Koji. Só que tanto eu quanto a galera que diz que o poder do Koji é do Shibai, é por causa do que o Amado disse, mas não que deixaram nítido quanto da Eida e do Daimon. Porque o Amado, quando estava falando dos poderes desses irmãos, e que eram do Shibai e eram Shinjutsu, o cara também disse, as marcas de garras do Koji também são Shinjutsu. E tipo, de quem mais seria esse Shinjutsu, né? Se o Ishiki não tinha essa habilidade. Então fica muito claro que o Amado também implantou ou DNA ou partes menores no Koji. Que inclusive eu tenho uma teoria muito boa sobre isso, que é baseado tudo no plano do Amado, e que ele fez isso para ter alguém para usar, mas deu errado. E se não quiser perder esse vídeo, é só ficar de olho aqui no canal. Bem, se as marcas do Koji são Shinjutsu e não são de Ishiki e sim de Shibai, isso só mostra mais poderes do Otsutsuki que transcendeu para outra dimensão. Sharingan reflete ataques e as marcas de garras, que é o tipo Hiraishin, já que precisa das marcas para teletransportar. Só que com Koji entra a parte mais profunda na história de Shibai, e sua maneira de viver por milhares de anos. Segundo o Amado, Shibai, por ter sido ressuscitado repetidas vezes com karma, ele enganou a morte, devorou vários frutos há milênios de anos, e com os anos, todas as evoluções somadas o transformaram em uma divindade. Então ele ressuscitou muitas vezes, usando o mesmo processo do karma, e nisso muitos frutos de chakra foram consumidos, e cada vez mais ele ia evoluindo, ganhando uma nova forma. Chegou o momento, cara, onde ele precisou descartar o seu próprio corpo para poder ir para outra dimensão, onde nem mesmo um Otsutsuki não consegue chegar. Só que o Amado, tendo revelado isso, a pergunta é, quais corpos ele usava para implantar o seu karma? A resposta mais lógica seria, já que ele é do clã Otsutsuki, então ele usava os mais fracos, que eram submissos a ele. Mas outro problema é, como ele conseguia o fruto? Porque, para quem não sabe, o 10 Caudas precisa devorar um Otsutsuki para dar um fruto de chakra. Ou seja, aí seria tipo usar outro Otsutsuki mais fraco, que para ser o meio dele conseguir esses frutos de chakra e continuar renascendo. Só que eu tenho uma teoria para isso, tem a ver com o que o Koji fez, e nisso o Shibai não precisava de outros Otsutsukis, somente de ir de planeta em planeta,
Lembram que o Code fez com 10 caudas? Ele embrulhou ela e dividiu em milhares de pedaços. Suas marcas são parte de ferros do seu sangue com metade do seu chakra. Segundo o Code, essa era sua arma secreta. Quando estava ajustando o Jubi, pelas falas dele, o Code já sabia que podia fazer isso. E disse pro Bug que por natureza uma biju é uma massa de chakra. Então ele dividiria ela, e assim surgiu vários corpos pequenos do 10 caudas. Agora imagina, o Shibai com esse Shinjutsu e ainda com um poder muito maior que do Code. Ele poderia simplesmente dividir o 10 caudas em um só corpo menor e implantar o seu karma. Dessa forma, só levaria o Jubi com ele para um planeta e dava seu próprio corpo pro Jubi devorar. Assim ele renasceria no corpo menor do Jubi que ele tinha dividido e colocado seu karma, e só precisava manter esse ciclo, dividir uma parte do Jubi, por seus dados nele e dar o seu corpo pro 10 caudas. Dessa forma ele evoluiu muito mais rápido que qualquer outro Otsutsuki, porque se a cada evolução mais forte ele ficava por causa dos frutos de chakra e das atualizações, cada vez mais o fruto de chakra era maior. E assim com qualquer Otsutsuki que precisa de um corpo que aguente o seu poder para não acontecer igual aconteceu com Ishiki, o Shibai não precisava se preocupar com isso, já que o 10 caudas é inteiramente chakra e suportaria seu poder. E ainda mais uma coisa, Code quando dividiu 10 caudas, ele podia controlar eles e ver através deles, por causa da sua marca de garra, que é quase assumir um outro corpo, pique do Shibai. Só que o Amado disse que com as evoluções somadas ele transcendeu, mas que demorou milhares de anos. De fato, foram muitos anos para isso ser possível, coisa que qualquer outro Otsutsuki não consegue, principalmente se essa teoria estiver certa. É como uma trapaça, cara. E essa ideia apresentada pelo cientista de que o Shibai poderia ter descartado seu corpo por causa das evoluções somadas e ido para outra dimensão superior, Momoshiki entra na conversa quando fala com Boruto sobre. O Otsutsuki mostra saber completamente da história do Shibai. Afinal, ele é do mesmo clã, né? Sendo um Otsutsuki que evoluiu e foi pra uma dimensão, tipo, muito diferente, que nem eles conseguem acessar, é tipo ser um famoso no clã. Geral sabe disso. E ele é como um exemplo de onde esses Otsutsukis querem chegar. Todos eles vivem em busca de poder, matam planetas por poder, para terem suas evoluções e atualizações com o objetivo de chegar nessa dimensão de Shibai, porque, obviamente, todos os outros Otsukis que estão em busca pelo fruto querem se tornar superior aos outros. O problema disso tudo é que nem todos os outros Otsukis conseguirão isso. No caso do Shibai, ele evoluiu, e com essas transformações, talvez foi o que gerou novos poderes. Na verdade, para cada poderes assim, o Sharingan refletir ataques, e talvez as marcas de garras, só me leva à teoria de que Shibai tenha também marcado Otsutsukis, e assim herdado deles o seu Shinjutsu. É como o Momoshiki no corpo do Boruto, ele consegue usar os jutsus dele, Rasengan, Hiraishin, Clone das Sombras e outros. Assim como o Momoshiki, que ao devorar o Kinshiki em forma de fruto de chakra, ele ganhou as habilidades do seu parceiro e usou elas contra o Sasuke e Naruto, como as correntes, por exemplo, que não adiantou nada, né, por causa do Rinnegan do Sasuke. Então, ao só renascer nos corpos deles, Shibai foi ganhando novas habilidades no meio do caminho, porque segundo o Amado, o cara tinha várias outras habilidades, e ainda é possível dele ter usado o 10 caudas repetidamente. Segundo os cientistas também, apenas balançar ou acenar sua mão gerava tempestades, e seus rugidos geravam raios. Seu poder era sinistro. Nem Shiki ou Kaguya estão no mesmo nível dele, e pela imagem dele no mangá você consegue ver 3 donjutsus. O primeiro é o Rinnegan em sua testa, o segundo aparenta muito ser o tipo do olho do Ishiki, e o outro é o Byakugan talvez. Só que se o Sharingan da Eida é dele, então isso significa uma coisa. Shibai tinha mais de 3 donjutsus. Ele poderia simplesmente trocar de Byakugan pro Sharingan, já que o olho da Eida não está nele nessa cena. Por isso eu acho, beleza, de que o Shibai só ganhou vários Shinjutsu por também ter pego os corpos dos outros Otsutsuki. Então, mano, esse Otsutsuki Shibai, que não é igual ao Momoshiki e os outros, porque está em outra dimensão. Ele possui vários donjutsus. Se ele transcendeu para um outro lugar que não é necessário um físico, que no caso nem os Otsutsukis com corpos deles, que são muito mais evoluídos do que um corpo humano, não consegue cessar. Então é um lugar que somente um deus possui. Então por isso ele está muito acima de qualquer ser do clã dele. E cara, chegamos ao final de mais um vídeo insano. Então já sabe, né? Se não faz parte do canal, é só entrar para nossa comunidade e esperar pelas teorias, análises e tudo mais. Porque eu estarei te esperando nos próximos conteúdos. Valeu, até breve, fui!